Olá, seja bem-vindo a mais um Bem-Estar aqui da TV Caras. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem muito a ver com isso, claro, com as mãos, especificamente sobre cirurgia de mão. Quem pode fazer cirurgia de mão? Como é feita uma cirurgia de mão? Tem tratamentos em que a cirurgia de mão pode não funcionar ou ela funciona para tudo? Todas essas dúvidas a gente vai tirar agora, que nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Eric Yoshio. Ele é ortopedista, especialista em cirurgia de mão do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Dr. Eric, em primeiro lugar, muito bem-vindo aqui ao TV Caras. Bom, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui tentando compartilhar e tirar dúvidas, dos espectadores sobre as principais patologias e seus tratamentos aí das doenças das mãos, que são bastante frequentes. Muito obrigado. Então, espero poder ajudar aí o público. Vamos lá, olha, esfregando as mãos, a mão, a gente sabe, é um órgão do corpo que você que acompanha aqui o Bem-Estar sabe, eu sou a pessoa que mexo sempre as mãos, sem as mãos nós não somos absolutamente nada, é muito difícil a gente pensar na possibilidade de não ter as mãos, por isso elas precisam ser muito bem cuidadas e ter tratamentos. E por isso, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Dr. Eric é, a gente está falando em cirurgia de mão, antes da gente explicar o que é uma cirurgia de mão, eu quero saber quais são as patologias, as doenças em que a cirurgia de mão ela é mais indicada nos dias de hoje. Então, as principais doenças hoje em dia que acometem as mãos e são as principais causas de uma ida do paciente ao consultório, ao meu ver, são basicamente as três primeiras, que eu queria citar, são a síndrome do túnel do carpo, Aqui tem uma mão de maquete, uma mão com as estruturas anatômicas nessa região da palma da mão, então imagine que isso aqui é minha mão direita. Perfeito. Tá bom? Tirando a fáscia plantar, a fáscia palmar, desculpe, que é essa estrutura que está mais anterior. Perfeito. Vemos aqui em amarelo um nervinho que chama nervo mediano. Perfeito. Certo? E a gente vê que ele inerva a região do polegar, a região do indicador, perfeito, a região do dedo médio, região lateral do dedo anelar. perfeito, Certo? E ele passa dentro dessa estrutura com o número 4, que é o túnel do carpo. perfeito, E o que acontece? Às vezes, devido a duas causas principais, uma causa mecânica e uma causa hormonal, que são os dois fatores de riscos principais, esse nervo começa a ser pressionado, comprimido, esmagado aqui dentro desta região, gerando o que sabemos é síndrome do túnel do carpo. Motivos mecânicos, movimentos repetitivos, muito tempo numa mesma posição. Por exemplo. Uma digitação de maneira não ergonômica, digamos assim. Sim. Por exemplo, aumentando a pressão em cima do túnel com pads, com mouse ou uma postura inadequada das mãos, Sim. fazem com que aumente a pressão na região do túnel do carpo, Perfeito. certo? E comprima o nervo gerando sintomas. Perfeito. Quais são os sintomas? Os sintomas começam, basicamente com sensação de dormência nos 4 dedos, formigamento, adormecimento, que é pior à noite. Por que pior à noite? À noite, nosso corpo, no geral, retém mais líquido. Da mesma forma que dentro do túnel do carpo. Perfeito. As estruturas lá dentro retêm mais líquido e a compressão é maior, gerando mais sintomas, principalmente noturnos. Entendo. Certo? Com a progressão da síndrome do túnel do carpo, o que vai acontecer? A segunda fase seria a perda de força do movimento de pinça, certo? Ou seja, a gente vai abotoar uma camiseta, fechar um zíper, colocar um brinco, que é um movimento preciso de pinça com o polegar. Perfeito. Começa a ter dificuldade ou perda de força nesses movimentos. Perfeito. E em casos mais graves, em casos, digamos assim, mais alarmantes, extremos, já começa a haver atrofia da musculatura tenar, que a gente chama, que é da base do polegar. O dedo já começa a ficar atrófico. Atrofiado, a gente fala que o dedo começa a ficar meio torto, meio pro lado, é isso? Não torto, mas eu digo a musculatura tenar, que é essa musculatura que a gente vê aqui a saliência da base do polegar, começa a ficar mais fina, Começa a ficar mais atrófica, começa a ficar menos musculosa. Entendo. Esse já seria o caso mais grave da síndrome do túnel do carpo. Está bastante relacionado também à causa hormonal. Qual é Então, o problema com a causa hormonal? Por exemplo, pacientes com menopausa ou pré-menopausa devido à alteração hormonal nas mulheres, obesidade, hipotireoidismo, diabetes, são outros fatores também que estão
associados a essa patologia. Ele é prevalente em alguma faixa etária? Devido à alteração hormonal e à alteração mecânica, igual eu falei, é muito mais frequente nas mulheres acima dos 50 anos de idade. Perfeito. Então, mulheres na meia idade já começam a ter o surgimento, o aparecimento dos sintomas, então é bom ficar de olho quando a gente começa a ter os sintomas que eu falei. Uma outra patologia bastante frequente, que temos basicamente as mesmas causas que eu apontei, né, hormonal e mecânica de movimento repetitivo, Perfeito. seria o dedo engatilho. Né? Ou seja, a gente vê aqui na minha mão, tem os tendões. Os tendões são as cordas que fazem o movimento das mãos. Né? Perfeito. E a gente vê aqui nesse dedo médio, que essa corda, que é o tendão que está demonstrado em azul, passa por dentro de túneis. Né? Que são túneis que são responsáveis pelo bom deslizamento do tendão, responsáveis por manter o arco de movimento do dedo inviolado. Perfeito. O que acontece? Nessa região aqui, ó, que é a região da articulação metacarpofalangiana, que é essa região aqui, certo? Tem um túnel que é chamado de polia A1, né, que é essa estrutura demonstrada aqui. E ela também, devido ao processo inflamatório causado pela uma hormoniopatia, por exemplo, Perfeito. fica edemaciado. E isso interfere o bom deslizamento do nervo, causando engatilhamento, dor nessa região, dificuldade de deslizamento É uma dor do nervo. muito forte? Geralmente a dor começa na região da prega palmar, né? Tá. Certo? Evoluindo com algum tipo de nodulação, algum tipo de espessamento. Pode haver algum nódulo? Surgir Pode surgimento ser de um nódulo palpável. Perfeito. Tá. Conforme a doença vai progredindo, começa o travamento do dedo já demonstrável, que nos casos iniciais é possível excursionar o dedo espontaneamente, porém em Que é casos... excursionar? Desculpa, doutor. O dedo trava, porém a gente consegue abrir a mão sem dificuldades. Entendo. A gente sente o travamento, mas a mão abre, a mão consegue mexer. Né? Casos médios para intermediários para mais graves, ocorre já o travamento e a gente não consegue reduzir sozinho. A gente precisa da ajuda da outra mão para conseguir botar o dedo no lugar. E em casos mais avançados ainda, nem com a ajuda da outra mão a gente consegue Não destrava destravar. de jeito Não nenhum. destrava de jeito nenhum. E quais são as causas principais desse? As causas principais, a causa mecânica também é muito... uma causa número 1, digamos assim, né? Uma causa que está bastante associada às mesmas causas. Movimento repetitivo, muito tempo segurando alguma coisa, né? Celular, deixa eu fazer uma pausa. Digitação e celular. Também é um fator de risco. Porém, celular e digitação, a gente mexe muito com o movimento de polegar. Perfeito. Né? E esse estresse, devido ao movimento do polegar, pode gerar uma tendinite bastante comum, certo? Que é a tendinite do primeiro túnel, que é o tendão que excursiona o polegar. Essa tendinite tem nome, é chamado de tendinite de Quervain, que é o nome do médico que descreveu essa patologia. Então, quer dizer, desse ato da gente ficar repetidamente ali teclando com esse apoio do polegar, eu estou aqui com o celular, como a gente fica aqui, isso vai tensionando esse ponto aqui. Exatamente, vai tensionando o ponto deste tendão. Perfeito. Que fica mais lateral, né? Perfeito. Ele também corre dentro de um túnel nessa região. Perfeito. Certo? E isso pode gerar uma tendinite, uma tendinopatia, dor nessa região. O fator de risco principal hoje em dia, manipulação de polegar, computador. Deixa eu pegar mais um pouco. Existe uma maneira, isso é uma curiosidade, eu acho que você que está acompanhando aqui o Bem-Estar deve ter também, porque todo mundo fica no WhatsApp, todo mundo fica digitando no celular. Existe alguma maneira minimamente menos ruim do ponto de vista clínico de eu ficar digitando no celular? Temos algumas... Existe uma maneira ergonométrica, aliás, de digitar no celular? Temos algumas alternativas. Evitar ficar somente no polegar, né? Às vezes a gente tem algumas adaptações no celular que a gente consegue segurar de uma forma que a gente digita com o dedo indicador, por exemplo. Perfeito. Certo? Outra alternativa seria falar, né? Você mesmo ir lá e enviar uma mensagem gravada. Enviar uma mensagem gravada. Ou mesmo telefonar, igual a moda antiga, né? Que também hoje em dia está se perdendo, mas é uma alternativa boa para evitar essa sobrecarga na região do polegar, gerando essa tendinite de Quervain, que é o nome. Engraçado, né? Porque a gente está falando a evolução tecnológica e o comportamento, eles vão ditando muito novas patologias que vão surgindo, justamente pelo mau uso dos objetos que são criados, né? Da maneira como a gente intervém com eles. Terceira patologia. Terceira patologia é justamente essa Perfeito.
comentei, né? Então falamos do dedo em gatilho, né? Perfeito. Da mesma forma, aqui na base do polegar, a gente está vendo a mão agora nessa posição, a gente vê que tem esse tendão aqui, Perfeito. certo? Que é o 45, que ele é responsável pelo movimento do polegar, certo? E a gente vê que ele passa aqui dentro de um túnel, esse túnel verde aqui, Perfeito. que é onde ocorre a compressão, onde ocorre o aprisionamento desse tendão aqui nesse túnel. Perfeito. Que é a doença de De-Quervain, igual eu comentei, bastante relacionado a WhatsApp, digitação, né? Hoje em dia tem se falado, né, que essa tendinite específica causada pelo uso exacerbado de celular, de WhatsApp, seria não mais uma tendinite, mas sim uma WhatsAppite. Sim, porque e é uma coisa, eu acho que a gente é muito importante a gente destacar esse cuidado, porque a gente está falando de um hábito que nós adquirimos e cada vez mais os próprios celulares, eles têm recursos de acessibilidade hoje em dia, como o senhor bem colocou, que podem fazer com que você digite por voz ou que você tenha outras maneiras de conseguir digitar, porque realmente essa maneira como a gente faz repetidamente, continuamente, cotidianamente, é o que vai, né, é o que você falou do esforço mecânico, a repetição mecânica que vai fazendo com que a gente surja. Nesse caso específico da digitação, dessa tendinite de De-Quervain, ela quais são as causas extremas? Quais são os sintomas extremos e as consequências extremas dela? Sintomas iniciais é dor nessa topografia que é exacerbada pelo movimento de pinça, que é quando a gente mexe o polegar, ou seja, a gente vai digitar, piora a dor. Perfeito. Né? Certo? Conforme for evoluindo, pode gerar já um aumento de inchaço, de edema nessa região, impossibilidade de movimento do polegar, até perda de força do polegar, certo? Que são, digamos assim, os extremos de sintomas que um paciente poderia sentir ou se queixar. Então, acho que a primeira coisa, mensagem muito importante aqui, red flag para você que está acompanhando a gente aqui, fique atento à maneira como você interage para digitar no seu celular. Agora a gente vai voltar para a questão da cirurgia de mão especificamente, que é a especialidade do Dr. Eric. Nesses 3 casos, como são aplicadas as cirurgias e como são as cirurgias? Vamos começar falando do túnel do carpo, Claro. né? Que é a primeira patologia que eu falei, que é o aprisionamento do nervo mediano na região do túnel do carpo. Claro. Né? O tratamento inicial em casos leves, que a gente não tem tanta atrofia da musculatura tenar, né? Que a gente chama que é da base do polegar, dá para considerar o tratamento conservador, o tratamento não cirúrgico, que basicamente envolve 3 coisas, né? Que são importantes. Essas coisas vão se repetir nas próximas patologias também, né? Perfeito. Primeira coisa, reabilitação. Na mão, a gente gosta que faça a reabilitação com um terapeuta específico. Geralmente eu encaminho para o terapeuta ocupacional, terapeuta de mão, pois a mão é muito mais função, é muito mais específico os movimentos, por isso que eu prefiro que faça a reabilitação com o terapeuta de mão, terapeuta ocupacional. Perfeito. Segunda coisa importante é o uso de um imobilizador, uma órtese noturna, certo? Por um período de 5, 6 semanas, que vai permitir o descanso da articulação, o descanso do túnel do carpo, a diminuição de pressão interna. Como é aquelas que a gente encaixa? Como? Exatamente. Geralmente é customizada, as próprias terapeutas ocupacionais fazem Perfeito. a órtese do tamanho apropriado, da Perfeito. medida apropriada, um material adequado, Perfeito. certo? E nesse caso do túnel do carpo, seria uma órtese que limita esse movimento, deixando o punho neutro, 0 Perfeito. graus, né? Não Perfeito. estendido, não fletido, mas neutro. E o paciente usa para dormir nos períodos de repouso, em torno de umas 5, 6 semanas. Perfeito. Certo? Então essa seria a segunda coisa. E a terceira coisa seria algum tipo de medicação que controle a dor, controle os sintomas, né? Algum anti-inflamatório, algum analgésico. Isso a depender de paciente para paciente. Perfeito. Tá bom? Agora, caso não melhore com o tratamento conservador durante esse período, ele fazendo tudo direitinho, tudo corretamente, né? Ou em casos mais graves, né, que a gente vê pelos exames ou pelo exame físico, está indicada a cirurgia. Perfeito. No caso do túnel do carpo, a gente tem 2 possibilidades de cirurgia, né? A possibilidade 1, que é minimamente invasiva, e a 2, que é convencional, técnica aberta. Como que é 1, minimamente invasiva, né? Fazemos um cortezinho, né? Mais ou menos nessa direção, uns 2 centímetros de corte, certo? E colocamos uma câmera dentro dessa região, certo? E através dessa câmera a gente consegue, com uma lâmina, cortar esse túnel do carpo que está apertando, está esmagando, atritando o nervo. Tá? É um método minimamente invasivo. Você a gente tira faz a por tensão, vídeo. quer dizer, justamente o que ele está apertando, comprimindo, você corta. Corto, exatamente. Eu corto o ligamento. Aí os pacientes me perguntam, mas não tem problema se cortar o ligamento? Sim.
não tem problema. Esse ligamento ele não é responsável pela estabilidade do punho, né? Então não tem problema cortar esse ligamento. É uma cirurgia rápida, demorada, complicada? É uma cirurgia que o paciente geralmente interna umas 2 horas antes da cirurgia, faz a cirurgia que dura mais ou menos meia hora. Nossa, é rápida? É super rápida, certo? E vai embora depois no mesmo período da manhã, né? Imaginando que a cirurgia fosse de manhã. Como que a mão dele fica nesse período pós-cirúrgico? Eu coloco um curativo interno e um enfaixamento. Perfeito. Tem colegas que gostam de deixar um tempinho imobilizado. Perfeito. Eu geralmente não prefiro já liberar para reabilitar o quanto antes. Perfeito. Certo? Mas isso depende do cirurgião, depende do paciente. Perfeito. Tá bom? Mas é uma cirurgia super rápida que futuramente pode ou não requerer algum tipo de reabilitação com a terapia de mão também. Perfeito. A outra técnica, a técnica aberta, que é a convencional. Né? Em vez de um cortezinho pequeno e o uso de câmeras, né? A gente faz um corte um pouquinho maior nessa região, certo? E a gente consegue ver diretamente o ligamento e liberar o ligamento retinacular transverso que está comprimindo o nervo visualmente. O que determina se ela vai ser invasiva, menos invasiva ou mais invasiva a cirurgia? Eu sempre prefiro começar pela maneira endoscópica, minimamente invasiva, porque como o corte é menor e o trajeto do corte não é o mesmo do trajeto do nervo, Perfeito. a reabilitação, a recuperação é mais rápida. Perfeito. Certo? Porém, há casos em que não conseguimos visualizar bem o nervo, por exemplo, né, pela técnica endoscópica, através de vídeo, Perfeito. que nestes casos tem que ser convertida pela técnica convencional. Perfeito. A reabilitação pode ser um pouquinho mais demorada, porque Perfeito. o corte é maior, porém a longo prazo, né, digamos, depois de 1 ano, elas são equivalentes, tanto a endoscópica quanto a aberta. Entendi. Então, só no início do tratamento que há uma mudança. Claro. Segundo caso, era atendido. Dedo em gatilho. O segundo Dedo em caso é o gatilho. dedo em gatilho, né? Geralmente eu esqueci de falar, mas comete muito mais o quarto dedo e o polegar. Perfeito. Né? São os dedos mais acometidos. Ok. Casos iniciais, igual eu falei, terapia ocupacional como uma maneira de tratamento não cirúrgico conservador, né? Que ajuda a desinflamar, ela age no desbalanço muscular tendíneo. Medicações analgésicas também ajudam. Casos intermediários, nesta patologia a gente pode fazer uma infiltração articular de medicação lá dentro do túnel que está inflamado, também uma opção, digamos assim, intermediária. Ok. E em casos mais graves, cirurgia. A cirurgia nesse caso, a gente também tenta fazer o mais estético possível, Perfeito. preservando a cicatrização nas marcas naturais de pele que a gente tem, né? Então, através de um cortezinho pequeno também de cerca de 1 centímetro, 2 centímetros, a gente acessa essa região onde o túnel está machucando o tendão e corta o túnel. Perfeito. Pacientes me perguntam, não vai fazer falta esse túnel? Não vai fazer falta, né? Não vai ter nenhum Cada problema. vez que fala em tirar e cortar alguma coisa da mão, Exatamente. nós somos leigos, geram uma certa insegurança, mas o doutor disse que não. Não faz falta. Nesse caso específico, ainda não temos dispositivos, tecnologia para fazer endoscópica, para fazer por artroscopia, por exemplo. Entendi. Né? Mas a gente vai ter em algum momento, torcemos. A tecnologia está avançando, né? Talvez em algum momento se tenha. Mas o Perfeito. corte também é tão pequeno Que que fica discreto, não é fica nada muito que vá... discreto. O paciente nem esquece que tem corte na mão. Perfeito. Terceiro caso. O terceiro caso que eu havia falado é a doença de Duchenne, certo? Que é a dor na base do polegar devido ao aprisionamento desse tendão aqui que é do polegar. Casos iniciais, uso de órtese, mas nesse caso é uma órtese diferente da órtese que a gente usa para o túnel do carpo. A do túnel do carpo a gente limitava esse movimento aqui, Sim. certo? Nesse caso a gente deve incluir o polegar, certo? Então vai ser uma órtese que começa aqui e vem até Isso, aqui. do polegar até o antebraço. Entendi. Tá bom? Pelo mesmo período, em torno de umas 6 semanas, usando uns períodos de repouso para dormir. Perfeito. Medicações anti-inflamatórias também estão indicadas, terapia ocupacional sempre está indicado. E em casos intermediários, a semelhança lá do que eu falei do dedo em gatilho, a gente tem a opção de infiltrar também. Infiltrar corticoide, uma medicação lá dentro do túnel para ver se o tendão desinflama, se melhoram os sintomas. Ok. Vale uma ressalva aqui que as infiltrações com corticoide, né, a gente tem alguns riscos. Exato, é isso que eu ia perguntar. Corticoide é uma palavra quando a gente fala corticoide. Exato, é uma medicação, é um anti-inflamatório potente, né? Sim. Que ajuda a aliviar a inflamação, ajuda a melhorar a dor, porém temos alguns riscos, que eu sempre costumo citar 4 riscos aí Pois não. principais, né?
Risco de despigmentação de pele, né? Ou seja, a pele pode ser que fique um pouco mais manchada, né? Atrofia de subcutânea, ou seja, pode ser que a camada de gordura que fica interna dentro da pele fique um pouquinho mais atrofiada, né? Risco de inflamação ou infecção, essas seriam as piores, alguma bactéria se alojar lá dentro do tendão e infeccionar, isso seria o pior. E o risco, isso é mais raro, né, de ruptura tendinha, a gente injetar em um local errado e a medicação ir para dentro do tendão e enfraquecer o tendão. Tá, mas é um em risco casos mais associado. extremos. Casos mais extremos e mais raros. A última opção em casos mais graves dessa tendinite da base do polegar, que é de De Quervain, né, está indicada a cirurgia também. A cirurgia é um cortezinho pequeno nessa região, certo? Perfeito. E anatomicamente a gente enxerga esse túnel que está em verde e corta o túnel. Não vai fazer falta também. Hoje a gente está descobrindo que... Exatamente, não vai fazer falta e alivia bastante a dor aí já nos primeiros dias de pós-operatório. Então, e a pessoa, ela pode, lógico, cada paciente, cada organismo, cada paciente é cada paciente, mas existe uma média do tempo da cirurgia para a pessoa saber se deu certo e se ela vai recuperar esses movimentos, não vai ter mais dor, quanto tempo ela já pode ter uma ideia sobre isso? Síndrome do túnel do carpo, nos primeiros dias de pós-cirúrgico já melhora bastante a parte de sensibilidade, ou seja, a queixa de formigamento, a queixa de dormência nas mãos já melhora bastante, certo? Parte da dor que pode gerar devido à manipulação cirúrgica do próprio ato operatório, claro, melhora com reabilitação, com terapia ocupacional, isso demora um pouquinho mais, né? Parte do dedo em gatilho, já nos primeiros dias elas já não tem a sensação de travamento, que a gente agiu ali na causa da lesão, rápido, né? Da mesma forma do De Quervain, que já nos primeiros dias já consegue uma boa mobilidade do dedo, já melhora também. Então já tem uma percepção mais imediata da solução desse problema. Exatamente. A gente estava conversando aqui antes da entrevista sobre um outro tema interessante que também interessa muita gente que está acompanhando o bem-estar aqui da TV Caras, é artrose. Artrose, muita gente fala, sofre de artrose, tem dor, tem uma série de problemas, tem medo da cirurgia, acha que a cirurgia pode funcionar, não pode funcionar. Como é a relação entre artrose e cirurgia de mão? A artrose na nossa prática médica da clínica de cirurgia de mão é bastante frequente, né? A gente pode dividir em duas grandes classes principais. A artrose primária, que é relacionada à perda natural devido ao envelhecimento da cartilagem que recobre e protege nossas articulações. Então é muito frequente na ponta dos dedos, certo? Que inclusive além de dor para fazer a mobilização da ponta dos dedos podem gerar deformidades na ponta dos dedos, aqueles osteófitos que são, entre aspas, aqueles biquinhos, né? Aqueles nódulos na ponta dos dedos também, pode gerar limitação, incapacidade de fazer algum movimento, certo? E é bastante comum na ponta dos dedos e aqui na base do polegar também. Essa aqui é chamada de risartrose. Perfeito. Tá bom? Certo? E a outra causa, outro tipo de artrose é a artrose secundária, que é secundária a algum tipo de doença sistêmica, como por exemplo a artrite reumatoide, algum reumatismo. Perfeito. Que além das mãos podem acometer outras articulações, como por exemplo pé, joelho, tornozelo, né? Nesse caso, além de um tratamento ortopédico, requer também um tratamento com reumatologista, por exemplo. Claro. Tá bom? Na nossa prática do dia a dia, a artrose primária, né, ela é bastante comum, principalmente quando envolve a articulação interfalangiana distal, que é essa da ponta dos dedos. Perfeito. Realmente o paciente é mais idoso, uma senhorinha, um senhorzinho, certo? Que já se queixa de, além da deformidade, de incapacidade de fazer algum tipo de movimento que ele já fazia antes, dor, né? E o tratamento inicial pode ser conservador também, né? Através de uso de órtese, como já falei, né? Uma órtese só pegando a articulação acometida, uma dedeira, por exemplo. Que vai limitar este movimento. Que vai limitar o movimento que causa dor. É uma como uma dedeira de costura? Como uma dedeira de costura, ela vai encapar, né, a interfalangiana distal, permitindo o movimento das outras articulações, porém o movimento que gera dor o paciente ele vai estar bloqueado, digamos assim. Além disso, temos a opção intermediária, que seria infiltração articular, né, de medicamento na própria articulação que está desgastada, está machucada, já está com artrose, já está com artrite, certo? E em casos mais graves, né, em que a limitação ou a dor é tão grande, para essas articulações a gente tem uma opção cirúrgica que seria a artrodese. O que é a artrodese? A gente destrói a cartilagem, a articulação que já está degenerada, digamos assim. Termina de destruir, na verdade. Termina de destruir. Ela já está comprometida. Porque esse pequeno movimento que
existe nessa articulação degenerada que causa dor, então a gente acaba de destruir, entre aspas, Claro. essa articulação, essa cartilagem, Claro. e faz uma estabilização, nesse caso aqui com parafuso. O paciente deixa de ter esse movimento, Um parafuso mesmo, um parafuso. um parafusinho pequenininho, Ele é colocado aqui nessa posição, né? Entendi. Certo? Ele tem até 1,2, 1,7 milímetros. Tá, Então ele é bem muito pequeno, bem pequeno. Tá bom? Ou seja, o paciente deixa de ter movimento, certo? Porém, o paciente que está indicado a cirurgia já tem pouco movimento, ou o pouco movimento que ele faz já gera dor, né? Então ele geralmente não se queixa disso. Perfeito. Porém, qual que é a principal vantagem? Melhora a dor, porque a gente estabiliza bem a articulação e a gente acaba de desgastar essa artrose, essa cartilagem que já está destruída. Doutor, agora a gente, de uma maneira mais genérica, para a gente finalizar, eu queria saber o futuro da cirurgia de mão. A gente já está hoje num momento, como o senhor bem disse, que é a cirurgia com esse cortezinho mínimo, porque antigamente, né, você pensava em cirurgia de mão, primeiro as pessoas tinham muito medo do comprometimento, né, da própria mão no pós-cirúrgico, não vou conseguir fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. A tecnologia, como é que a tecnologia hoje tem ajudado nessa cirurgia de mão? Um dos exemplos que eu citei, né, a técnica minimamente invasiva para síndrome do túnel do carpo, que a gente utiliza câmeras lá dentro do túnel através de mini cortes, e através dessa câmera que a gente consegue ver durante a cirurgia, a gente consegue fazer a liberação do ligamento, esse já seria um avanço. Claro. Próximos avanços, temos algumas patologias articulares dentro do punho que podem gerar limitação, dor, e o uso de artroscopia, que também é uma cirurgia que é realizada pelo meio de câmeras e shavers, né, que são como se fossem lâminas para fazer a limpeza articular. Perfeito. Também estão indicadas, né? Nesse caso a gente coloca câmeras através de mini cortes na região dorsal da mão principalmente. A gente utiliza mini câmeras, mini tesouras, entre aspas, instrumentais que são passíveis de fazer a liberação dessa inflamação, Perfeito. digamos assim. Então já é Perfeito. um outro avanço que hoje em dia também está bastante utilizada aí na nossa prática médica. Hoje em dia, ainda mais em pessoas que estão ficando mais tempo em home office, né? Então fortemente recomendo na postura adequada, mas fazer pausas, né, durante o trabalho, pelo menos uns 5 minutinhos fazendo alongamento, parando de fazer o seu movimento repetitivo. Como é que é esse alongamento? Desculpa, aproveitando, já vou fazer um alongamento de mão aqui. Alongamento para a mão e para o punho, né? Para alongar a parte flexora que fica aqui embaixo, né? A gente uns 15 segundinhos tensionando, né? Tanto os dedos quanto o polegar também, certo? A gente acaba 15 tensionando. segundos cada mão. Exatamente. Com que frequência durante o dia? Eu recomendo fazer uma pausa de hora em hora, em torno de uns 15 minutinhos para fazer esses alongamentos, tanto da parte flexora quanto da parte extensora. Para cima e para baixo você Para faz? cima e para baixo, tá bom? Em torno de uns 15 segundos, né? Certo? Dando essas pequenas pausas. A gente conversou aqui com o Dr. Eric Yoshio, ele é ortopedista especializado em cirurgia das mãos do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Mais uma vez eu quero agradecer ao Dr. Eric pela presença no nosso programa. Muito obrigado, venha mais vezes. Muito obrigado, o prazer foi meu. Espero ter ajudado, contribuído aí em termos de prevenção, tratamento e cuidados aí da cirurgia de mão em geral. Ajudou bastante, com certeza. Olha, você, por favor, comente, curta, compartilhe. Nossas redes sociais da TV Caras estão aqui embaixo. E até o próximo Bem-Estar. Até lá.